Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a nossa primeira gravação do podcast GDI, né? Um projeto meu e do Pablo. A gente vai fazer, pelo menos uma vez no mês, a gente vai aparecer para vocês aí com o podcast GDI, né? Um podcast de gestão de documentos e informação. Pablo, fala pra gente um pouco sobre esse nosso projeto. E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bacana, né? Cara, é um projeto ousado, né? Mais uma vez inovando, trazendo conteúdo de valor. GDI significa Gestão de Documentos e Informação, né? E muitos profissionais da informação precisam ter canais de comunicação, oportunidades que vão surgindo a partir desses insights, dessas entrevistas, desses bate-papos que nós vamos ter aqui, algumas vezes, eu e você, outras teremos alguns convidados. Então vai ser bacana, tenho certeza que essa experiência vai ser muito agradável, tanto para a gente aqui, obviamente, sim, claro, como para vocês que estão aí assistindo. Uma conversa bem legal, né? E assim, para ficar claro para todo mundo, fala um pouco sobre você e o porquê a gente pode estar fazendo um podcast sobre gestão da informação aqui hoje. Ah, bacana, cara. Eu já tenho realmente mais de 20 anos de atuação aí na área de gestão de documentos e informação. Eu me formei em arquivologia pela Universidade Federal da Bahia lá em 2002. Já atuava no mercado desde 99 com isso. E minhas experiências todas vieram a partir da prática, de fato, né? Apesar de eu ter uma vida acadêmica bastante atuante, depois que eu fiz a graduação, eu fiz uma pós, fiz o mestrado, estou fazendo o doutorado agora em Ciência da Informação, mas a minha vida também na prática sempre foi muito forte, tanto na área privada, já tive várias oportunidades, trabalho, tanto como seletista, profissional CLT, já fui empresário de vários segmentos na área de gestão de documentos, já tive empresa de guarda, já tive empresa de gestão, de GED, de digitalização. E hoje eu faço consultorias e dou treinamentos, palestras online, palestras presenciais também. Então, realmente assim, já fiz quase tudo nessa vida, né, na área de gestão de documentos e digitalização. Eu acho que acabo tendo propriedade em função dessas experiências, da minha atuação também no Arquivo Nacional, já fui conselheiro do CONARC, hoje eu sou membro da Câmara Técnica, sou membro da Câmara Técnica do CONARC na área de digitalização de documentos, então acho que isso tudo me dá uma certa autoridade aí para estar falando sobre o assunto. É importante a gente deixar claro porque, né, para não ficar falando como se fossem duas pessoas que não entendem sobre o assunto e falando sobre o assunto. Tem uns haters aí, né? Mas é isso. Eu fui adotado, né, pela área de gestão de documentos e informação. No ano passado, em 2020, nós fizemos os melhores e maiores eventos da área, né? Infelizmente, todos na internet, porque a gente estava em processo de pandemia, mas a gente assim tentou e conseguiu movimentar esse ambiente da gestão da informação. E esse ano, a gente, né, nossa missão é movimentar ainda mais. Para começar, Pablito, explica pra gente o porquê GDI. Cara, GDI é uma sigla que muita gente usa, às vezes acaba dispersando um pouco, né? A gente até tem essas discussões para entender qual é o nosso público-alvo, né? E o que você falou, nós atingimos mais de 10 mil pessoas no ano passado, impactamos com conteúdo, com informação, mas aí às vezes o cara é formado em arquivologia, ou é formado em biblioteconomia, ou ele é formado em ciência da informação. Só que tem muita gente que atua com gestão de documentos e informação que não necessariamente são formados nessas áreas, digamos assim, mais próximas, específicas, né? Mais específicas em relação ao conteúdo. Mas tem historiadores, tem administradores, como é seu caso, tem profissionais de tecnologia da informação. Então, quem atua ou tem interesse em atuar nessa área de gestão de documentos e gestão da informação é muito bem-vindo. Tem empresários, o cara é médico e tem uma empresa de digitalização de documentos. Qual é o problema com isso? Não há problema. É interessante que você tenha, obviamente, na sua empresa, profissionais que façam arquivologia, que façam biblioteconomia
com questões bem específicas, técnico. Exatamente, para executar um projeto. A mesma coisa, o cara é farmacêutico, nem sempre o dono da farmácia é farmacêutico, mas tem que ter um farmacêutico na farmácia, né? Então, é para acabar um pouco com essa crença, né? De que só o profissional arquivologista, o profissional... Muita gente é arquivologista, Pablo? O arquivólogo, o arquivista, o arquivologista. O pessoal não gosta. Não gosta. Quer que chame de arquivista, porque tem a lei e tal. Eu quero ganhar dinheiro, ter trabalho, ter oportunidades. Eu acho que quanto mais a gente se estabelece profissionalmente, a gente vai conseguindo fazer isso. A partir dessa, não exatamente de uma nomenclatura, mas sim das ações que a gente realiza na área, sabe? Uma vez em uma palestra que a gente fez, se eu não me engano, no GDI, eu falei justamente sobre isso, né? Parece que o profissional, né, tanto o bibliotecário quanto o arquivista, eles ficam muito presos aos paradigmas, aos dogmas de antigamente, e fica, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito, mas pouco vai importar a forma que vão chamar, né? Já brigaram com a gente, porque... Eu lembro que eu coloquei bibliotecários, por que não bibliotecônoma? Exatamente. Assim, o que importa é o que você vai conseguir fazer. Exatamente. O seu Google aí tá trabalhando. Né? É isso. Aparentemente o Google se envolve na conversa dos outros. Titio, Mark Zuckerberg tá ligado em tudo aqui, vai fazer anúncio com essas coisas aqui, hein? Mas é isso. Eu acho que não pode ficar tão preso a esse tipo de coisa, né? Ficar mais livre mesmo para tentar lucrar com mais informação ou ir para cima para realmente se atualizar e não ficar preso a esse tipo de coisa. Verdade, cara. Eu sempre falo isso também, que a gente precisa pensar nos resultados que devemos levar para os nossos clientes. Isso. Não exatamente ensiná-los o arquivistiquez ou o biblioteconomês, como alguns brincam, porque tem profissionais que são assim, chega no cliente e quer teorizar para o cara, explicar toda a área para ele. E o cliente, na verdade, ele quer o resultado final. Quer a solução do problema dele. Quando a gente contrata um advogado, o que é que a gente quer? Que no final do processo ele ganhe a causa e a gente fique satisfeito. Exatamente. A gente não quer saber os termos técnicos da advocacia, o que é que ele vai usar, qual é a peça que ele vai usar. É exatamente o resultado. Então a gente precisa ser mais assertivos nessa questão, especialmente na execução de projetos. Eu trabalhei muito tempo, né, com empresa de marketing e era justamente essa a maior dificuldade que eu via nas outras empresas. As pessoas chegam lá e falam, olha, porque você vai fazer um briefing, blá, blá, blá. O cara às vezes não entende nada sobre isso. Uhum. Ele quer saber como ele vai solucionar, como ele vai vender mais ou como ele vai resolver o problema dele ali. Ele não quer aprender a fazer. Por isso que ele está te contratando, né? Exatamente. Perfeito. Mas vamos lá. Vamos começar do comecinho ali, né? Uhum. O que é digitalização de documentos? Explica pra gente. Cara, a digitalização de documentos, muita gente acha que é só colocar o papel no scanner e aparecer uma imagem, né? E a digitalização é muito mais do que isso. Eu venho estudando a digitalização e praticando há muito tempo. E agora, com a experiência do doutorado, eu tenho trabalhado mais na questão epistemológica da coisa, conceitual, entendendo esses aspectos e percebi e até construir uma citação, né, uma frase que traz a digitalização como um conjunto de procedimentos, né, que propicia a derivação de um representante digital. Ou seja, quando você tem um documento no estado analógico, um papel, por exemplo, que nem necessariamente precisa ser um papel, mas pode ser uma fita cassete, VHS, mas o mais comum e o legado que nós temos maior está no papel e precisa ainda e vai passar por um processo de transformação digital, por um processo de digitalização. Mas quando você pega esse papel e faz todo um processo para a geração de um representante digital, de um objeto digital, é a que se constitui a digitalização. Quer dizer, você vai desde a recepção desse documento, a conferência dele, porque geralmente você tem lotes, você recebe lotes no birô de digitalização, numa central de digitalização, e esse documento ele vai passar por uma esteira mesmo de serviços, né? É a conferência, é o preparo desse documento, é a captura analógica, que muitos chamam de digitalização, que também pode ser. Não precisa ser necessariamente a palavra digitalização ter um significado só. Mas o processo é muito maior do que isso. Muito mais amplo. Ele vai para essa captura analógica que eu estou comentando, digitalização, também pode ser a palavra usada,
Aí você faz a indexação do processo, você tem extração de dados, né, que é aquele PDF pesquisável, que muita gente acaba utilizando essa linguagem. Você tem uma guarda digital e aí você tem a devolução do físico para esse cliente ou o descarte desse documento físico a depender da tabela, né? Depender de tabela, já tô aprendendo, temporalidade, exatamente, cara. A depender dos processos que o cliente definiu internamente. Então, a digitalização não é colocar uma folha no scanner e gerar uma imagem. É como se você tirasse uma selfie, cara. Entendi. Você hoje tira uma selfie, o que é que acontece? Você é transformado... um documento digital. Não, né? Você, na verdade, você cria um representante digital seu. Sim. Né? Mas você continua existindo, né? Tem muita gente que fala em transladação, tem muita gente que fala... são tantas linguagens que eu acabo utilizando, conversão, né? Desmaterialização. Não houve uma desmaterialização, né? O documento continua existindo. O documento continua existindo, a não sei que você vá fazer um descarte desse documento depois. Mas a gente não é transformado digitalmente. O que acontece é um representante nosso. Clicou, sumiu. Você vai para dentro do universo. Pois não é assim. E eu tenho estudado muito isso e eu acho que essa questão conceitual é importante, né? Para que a gente possa não necessariamente ficar falando com o cliente sobre isso, mas entender que o processo é muito mais amplo, muito mais complexo. É por isso que vem aquela acho que é a maior dúvida de todas as pessoas, né? Que todo mundo quer digitalizar e descartar, mas aí não tem alguns que podem, tem alguns que não podem. Então, explica um pouquinho mais disso para mim. O documento ele tem que passar por algum procedimento para ser descartado ou tem documentos que eles não podem realmente ser descartados? Perfeito, Lucas. Alguns documentos realmente não podem ser descartados, né? Tem uma legislação muito clara em relação a isso e eu não sei por que tem tantas dúvidas ainda de empresas de querer fazer o descarte completo. Eu sou muito adepto e favorável à digitalização. Sou um defensor da área e muitas pessoas, até alunos nossos... Uma referência no Brasil todo, né? Fico feliz com isso. O pessoal me chama do Papa da digitalização já, os alunos nas lives e nos eventos. Mas é justamente isso, cara. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Então, o que acontece? A digitalização de documentos, ela vai passar por esse processo de descarte do documento quando esse documento ele não tiver uma classificação chamada de permanente. Se esse documento ele foi classificado como de valor permanente, ou seja, de valor histórico ou valor secundário, um valor probante, informativo, você não pode descartar o original. Você tem que manter necessariamente o original, porque existem várias questões, não apenas a questão informacional intrínseca do documento, mas você também tem questões extrínsecas ao documento. Por exemplo, documentos mais antigos que têm sinais, que têm selos, que têm informações de fora do documento que você consegue extrair ou conhecer a época por algum tipo de sinal desse, né? Ou até o tipo do papel também. Se nós temos hoje um legado ainda em pergaminho, em papiro, na pedra, a pedra do Moisés, por exemplo, tudo isso é suporte de registro de informação. Então, não pode ser descartado, por mais que eu pegue esse registro dos 10 mandamentos lá da pedra e tenha em 1000 lugares. Tem a Bíblia, se eu tiver essa pedra, esse documento é muito importante porque ele tem um valor secundário, independente da informação contida nele, mas sim de toda uma época, de toda uma historicidade. Entendi. Então, mesmo com uma certificação digital hoje, por exemplo, a gente não pode descartar. Tô insistindo, tem que desistir. Eu quero descartar. E tem que descartar. Tem coisas que você consegue. A grande maioria dos documentos, hoje, a legislação já possibilita o descarte. A partir da certificação? Exatamente, desde que ele não tenha um valor permanente. Então, por exemplo, um contrato de banco, né, que você tem lá um tempo de guarda, não sei exatamente qual tempo, 10 anos, 20 anos, depende da tabela de temporalidade, né? Entendi. Uma nota fiscal, que é um documento mais conhecido, você tem 5 anos de guarda desse documento. Então, se ele tem 5 anos, ele não tem valor permanente. Então, você pode, no primeiro ano que fizer a digitalização dessa nota fiscal, você pode fazer a certificação, como você falou, e descartar. E aí você, no quarto ano, né, terminou o primeiro ano, no quinto ano você descarta o digital também. Porque ele não vai ter valor mais. Por que você vai guardar o digital se ele não vai ter mais nenhum tipo de valor? Entendi. Então,
independente do suporte de registro da informação, você tem o valor determinado ao documento, se ele tem valor primário ou valor secundário. Perfeito, perfeito. Então vamos, eu anotei algumas perguntinhas para te fazer aqui. Joia, show, show. Eu fui lá no Google, né? Peguei as melhores pesquisas sobre digitalização, gestão de documentos e informação. Perfeito. E uma das maiores dúvidas é: pode digitalizar no celular? Se pode digitalizar no celular? Cara, pode. Pode sim. Depende da resolução do celular. Esse meu mesmo eu não aconselho, né? Esse daqui meu já está um pouco ultrapassado. A resolução não é das melhores. Faz o seu, né? O cara começa a ganhar dinheiro, não é muito dinheiro. Não fala da marca, não fala da marca. Me patrocina. Então, assim, dá para fazer essa captura no celular. Agora, é claro que tem que ter bastantes cuidados, assim, em relação ao celular. Tem muita gente que o ângulo, por exemplo, né? Para mim, o ângulo e a iluminação é que são os fatores primordiais de uma captura, né? Se você tem, por exemplo, um papel aqui e faz isso no celular, e o papel está aqui embaixo, não sei se está todo mundo conseguindo ver, mas essa é a posição mais correta. É um ângulo de 90 graus. Só que muita gente acaba fazendo a digitalização assim, ó. Acho que você mesmo deve fazer assim. Os meninos aqui que estão aqui no estúdio, a mesma coisa. É bobagem isso, porque o ângulo, você vai pegar um documento que vai ter Você perde uma parte da informação. Exatamente. E as fontes vão ficar meio nebulosas. Se você usa assim e com uma iluminação apropriada, claro que se você colocar uma luz em cima, dá problema, porque você tem um sombreamento muito forte. Mas se você coloca a luz no lugar certo, essa iluminação mesmo aqui está ótima, porque você vê que não tem nenhum tipo de sombreamento na minha mão. Então você consegue fazer uma captura certinha. Até porque, se você for perceber alguns tipos de scanners que existem, são justamente esses scanners nessa posição aqui. Né? Scanners planetários, por exemplo, tem essa posição. Eu acho que o maior, assim, né, o maior cuidado que tem que ter com essas digitalizações pelo celular é a indexação mesmo, né? De você conseguir colocar esse arquivo em algum lugar que você tenha o controle e que você consiga recuperar depois. Porque tem uma dificuldade ali no celular para você colocar no lugar certo. Exatamente. Isso e até fotografias, imagens, a gente está muito acostumado hoje a fazer selfie, a tirar foto de tudo, a fazer captura de tela. Mandar nudes. Pois é, mandar nudes. Só que o que acontece? Daqui a 3, 4 meses você não consegue localizar essa fotografia. O problema do nude. Filme. Você não consegue, cara. Não consegue mesmo. Por quê? Porque você não fez uma boa indexação. E é possível você fazer isso de uma forma prática. Na semana, você pega pelo menos uma vez por semana e cria as pastinhas e diz, olha, esse aqui foi aniversário de tal pessoa, esse daqui foi uma aula que eu dei em tal lugar. Você consegue organizar mais. O meu celular é 100% organizado? Não, não é. Mas eu tenho certeza que é muito mais organizado que a maioria das pessoas. Que o seu, por exemplo. Porque eu tenho muitas pastas e essas pastas elas vão indicando e eu tenho a sincronização com a nuvem, né? Mas não é nuvem gratuita, eu pago a nuvem justamente para me dar uma garantia maior, não 100%, porque é impossível você ter uma segurança hoje de 100% numa nuvem, por mais que você pague, mas eu pago anualmente uma taxa e utilizo essa nuvem, porque eu tenho um contrato de contratualmente guarda, né? Você tem uma segurança, mas assim, pode pegar fogo nos 3 backups da Google e você perder todos os seus documentos. Exatamente, né? E além disso, o vazamento das informações, né? Mas assim, eu me sinto mais seguro pagando do que com um serviço gratuito que você assina um termo de acordo de serviços e nem lê aquilo que Google, OneDrive e tantos outros provedores que fornecem aquele serviço de nuvem gratuito fazem, né? Perfeito. E tem como ganhar dinheiro com esse processo de digitalização? Cara, tem e tem como você ganhar muito dinheiro, tem como você ganhar só dinheiro, pouco dinheiro, ou tem como você também perder dinheiro, né? Depende muito de como você estrutura o seu negócio. Seja você um consultor, se você quiser ter um negócio apenas individual, só você fazendo um trabalho, às vezes um trabalho de digitalização para pessoa física, às vezes um trabalho para empresas menores. Então você vai ter uma renda, uma rentabilidade, mas não tão grande assim, né? Você vai ter uma limitação. Mas você também pode ser até individual, começar a oferecer serviços e serviços que são escaláveis, né? Serviço de indexação,
serviços que você pode utilizar a internet para fazer, inclusive situações em que pouca gente ainda trabalha, que é a parte de segurança da informação, de DPO, né, que são Da proteções LGPD de dados por conta de LGPD. Quer dizer, o profissional da informação, consultores têm muitas oportunidades, podem ter muitas oportunidades de se prospectar. E pode ter empresas também de maior porte, de grande porte. Então, eu já tive mais de 250 funcionários, né? Agora você tem que saber administrar. Você tem um faturamento de 700 mil, 800 mil reais por mês. É possível? Sim, é possível. É para você? Você tem que verificar qual é a sua ideia, qual é o seu interesse e como é que você vai administrar isso. Um dado que a gente estava falando recentemente foi aqueles dos 2 bilhões de reais, né, nos últimos anos. Exatamente. O mercado da digitalização de documentos movimentou 2 bilhões de reais. Então, tem como ganhar dinheiro com isso, né? Com certeza, está bem aquecido. 2021 tem muita oportunidade, então até mesmo com 2020, com a pandemia, que foi um período muito mais forte e tal, as empresas tiveram que se reinventar. Então muitas empresas de digitalização quebraram e outras cresceram. Eu conheço pelo menos 3 que cresceram e muito, fizeram reforma, mudaram identidade visual. Então tem muita oportunidade, às vezes, num local que a pessoa acha que não é oportunidade. Esse dado mesmo, dos 2 bilhões também, e a gente está trabalhando com aquele dos 5%, né, para pesquisa, de que apenas 5% das empresas fizeram digitalização e gestão documental. As outras, então, nós temos aí 95%. Só que aí tem um cara que usa essa informação como algo ruim, né? De maneira contrária, né? De maneira contrária, se 95% não fez, é porque não tem interesse, você vê que o mercado é desvalorizado e tal. Quer dizer, ao invés de utilizar como oportunidades para poder crescer, vira uma ameaça. Prefere utilizar como ameaça. Então, vai ficar sem trabalhar. Em qualquer área, acho que tem esse tipo de pessoa, né? Tem a pessoa que vai falar, olha, a gente tem um mundo de oportunidades aí, e a outra pessoa que vai falar, rapaz, não é impossível. Exatamente. Não sei quemzinho da 7ª rua ali tentou e não conseguiu nada, então eu também não vou conseguir. Não, é dos normal. Pessimistas, exatamente. Né? E na área da informação, nossa, tem uma galera que precisa ter uma autoestima maior. A gente tem trabalhado muito isso, com a autoestima do profissional da informação, né? Não pode ser pessimista, cara. Não dá. A gente precisa ser otimista. Se nós temos 95% de empresas sem realizar serviços nessa área, é uma oportunidade, é um oceano azul para se trabalhar, né? Exatamente. E só para salientar, eu acho que você não falou, mas eu posso citar. Nos dias 26, 27 e 28, a gente vai fazer uma semana, não é isso? A semana DGD, né? De digitalização e gestão de documentos. E eu aconselho que vocês assistam essa semana, se inscrevam lá e assistam, é gratuito, é online. E nós vamos falar sobre essas oportunidades de criar negócios maiores com digitalização de documentos, de empreender realmente nessa área e participar ativamente disso, né? Porque ano passado as empresas elas precisaram se reinventar. Muitas empresas passaram por um processo muito grande de transformação digital. E assim, esse ano que a gente vai ter uma vacina, muito provavelmente as pessoas vão voltar a ter mais trabalhos físicos, esse processo de transformação digital só tende a aumentar. E eu acredito que você queira estar preparado para isso. Então, a depender do dia que você assistir esse podcast, assiste também a semana. Perfeito, cara. A Semana da Digitalização e Gestão de Documentos, para mim, é um grande vacilo se o profissional da informação não participar. É uma semana gratuita, é uma semana ao vivo e 100% online. Tem muita gente, Lucas, que desvaloriza o conteúdo gratuito, sabe? Acaba se inscrevendo e não participa. Se inscreve lá, é gratuito, mas não participa. E perde grandes oportunidades. Tem pessoas que acabam aproveitando essas oportunidades para poder realmente crescer, para poder ter mais projetos. 3 dias de conteúdo assim de alto valor informacional. Primeiro dia a gente vai estar falando sobre a digitalização de documentos no sentido de perspectivas, né? E se é para você, né? Perspectivas de negócios na digitalização, o interesse em empreender na digitalização, seja como consultor, seja como empresa, mas é para você esse negócio? Então, participa para
entender para verificar se faz sentido para você. O segundo dia a gente vai trabalhar mas é possível, né? Como é possível ganhar dinheiro com digitalização de documentos? Você perguntou, é possível? É, mas como é? Então a gente vai mostrar isso, vai falar sobre isso. E o terceiro dia nós vamos trazer as oportunidades, né? Quais são as áreas, quais são os segmentos, quais são as regiões, como se trabalhar por região geográfica, né? Como conseguir clientes. Exatamente, clientes. Então vai ser muito bacana, eu tenho certeza que quem participar, e nós estamos tendo algumas experiências com eventos, né? Com mais de 2.000 pessoas o ano passado, em 2020. Eu tenho certeza que esse primeiro evento de 2021, essa primeira semana, vai gerar muitas oportunidades. E como eu falei, quem perder, perdeu. Exatamente. Né? Eu acho que fica ao seu critério. Fica a critério de vocês, se vocês querem isso ou não querem. É a verdade. Isso aí. Pablito, para encerrar, eu queria que você desse 3 dicas, né, para as pessoas de como ter lucro, né, na gestão de documentos, seja num projeto ou seja na conquista de clientes. Eu queria que você desse 3 dicas para as pessoas que se envolvem nessa área. Cara, primeiramente, a dica é conhecer o mercado. Né? Você estudar, hoje é muito fácil fazer isso, você tem a internet a seu favor, você consegue tanto o mercado, e aí uma dica de conhecer o mercado no sentido de seus concorrentes, seus possíveis clientes, a área que você mais se interessa, né? Conhecer uma área, definir um nicho de atuação, porque a digitalização você pode fazer em várias empresas. Você tem a área de educação, que é uma área enorme, você tem a área de saúde, que é gigantesca, mas você tem postos de gasolina, que são menores, você tem escritórios de contabilidade, de advocacia, enfim, não dá para querer abraçar o mundo inteiro, né? Até porque geralmente você começa pequeno, né? Tem oportunidade em todo lugar, né? Exatamente. A não ser que o cara que ganhou na Mega Sena agora queira investir em digitalização e gestão de documentos, ele vai começar grande. Exatamente. Né? Mas quem começa pequeno tem que definir um nicho e divulgar o máximo possível nesse nicho. E eu vejo uma vantagem em você começar pequeno, que é você ter o controle de tudo nas suas mãos, sabe? Uhum. A gente acompanhou grandes empresas que às vezes não sabem nem o que está acontecendo no projeto X ou no projeto Y, e quando você começa menor, com 1, 2 projetos, você pode fazer o melhor que você pode fazer, sabe? Uhum. Acompanhar de perto ali aquele projeto. Às vezes começar pequeno é mais um benefício do que um malefício. Perfeito, perfeito. A segunda dica vem da necessidade do profissional da informação trabalhar em 3 pilares, no mínimo 3 pilares, e trabalhar forte. Área técnica, área comercial e comunicação. Não adianta só o cara trabalhar na área técnica, o cara ter todos os livros da área de gestão de documentos, arquivologia, biblioteconomia. Não adianta, por mais técnico que você seja, se você não exercitar as outras 2 habilidades, esses 2 outros grandes segmentos de comunicação e comercial, você não vai vender. Se você trabalhar só o comercial também e não trabalhar a área técnica, nem a área de vendas, a área de comunicação, você também vai ter problema. Então, é preciso alinhar esses 3. É uma tríplice de bastante importância. Exatamente. Então, isso eu falo muito para o profissional da informação, que é muito técnico. Trabalha apenas a questão técnica e tem uma grande dificuldade na área comercial e na área de comunicação. Por isso até que a gente fez uma mentoria, né? Mentoria é um consultor. Tem uma turma bacana, estudando, trabalhando esse aspecto. Só legal. Inclusive, estou devendo um conteúdo para ele. Verdade, verdade. Mas é uma experiência bastante interessante, cara. E a terceira dica, cara, é participe da semana da digitalização e da gestão de documentos digitais, né? Gestão de documentos digitais, ó. Vamos se tornar digitais, mas da semana da digitalização e gestão de documentos, né? Por favor. Participem. Eu tenho certeza que a experiência vai ser bacana e é uma dica que vai abrir um mundo de insights para várias dicas, né? Então, eu acho que talvez seja a melhor dica das 3. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ler os beats? Não tem beats. Não é ao vivo, não tem beats. Pô, vocês também nem para mandar uma perguntinha pra gente aí. É só sentado olhando, pô. Mas, Paulo, foi um prazer.
Sempre é um prazer, né? Muito obrigado. Eu sei que você mora a 100 metros da minha casa, mas Exatamente. é sempre um prazer estar contigo. E que venham os próximos episódios do nosso podcast GDI, né? Que vem os próximos, cara. Foi muito bom, experiência excelente. Massa, massa. Eu tenho certeza aí que os próximos convidados também, né? Que vão vir. Vai ser sempre nesse clima, assim, de alegria, conversa, exatamente. Conversa, bate-papo, para que você que está assistindo aqui possa sorrir, possa aprender bastante na área, mas aprender com leveza. É isso que mais a gente quer, né? Perfeito, perfeito. Obrigado para quem assistir, para quem está assistindo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Indica aí para seus amigos, hein? Até mais.